Agora, retornando, nós vamos hoje conversar um pouco sobre a vitória sobre a culpa. A culpa está para o pecado, assim como as cinzas estão para a fogueira. Se não houver cinza, é porque não houve fogo. A gente falar de culpa sem pecado é uma coisa muito estranha, porque ela é uma característica da presença realmente de alguma coisa que feriu o nosso interior. Não há culpa real sem uma razão pecaminosa. Do mesmo modo que não há cinza sem fogo. Esta é uma questão de causa e efeito. Todas as vezes que nós falarmos de culpa, nós estamos falando que ali teve um elemento causador. Falando de culpa real, porque às vezes existe uma culpa falsa, que não é o assunto nosso aqui. Se alguém sente culpa, é porque de fato tem culpa no cartório. Não há culpa real com uma causa irreal. A culpa é filha da transgressão. Ela é um agente que tem uma ação por trás que produz esse sentimento. Às vezes, entretanto, nós vemos pessoas assumindo culpa sem uma culpa real. Neste caso, essa culpa é falsa. É algo adicionado para justificar alguém mais esperto ou alguém que soprou um sentimento ali para produzir aquela reação. Isso trata-se de um comportamento imposto, normalmente por um impostor que pretende sair bem da zona do crime, e aí ele imputa aquela culpa, mas essa culpa imputada, ela serve para despistar sempre algum espertalhão culpado que quer jogar no outro a responsabilidade dos seus erros. Neste terreno da culpa sem culpa, há também uma culpa tinhosa atirada sobre os ombros de gente ingênua para controlar a sua conduta. Isso é muito comum, você criar certos pecados hipotéticos, que não são realmente pecados, mas são criados por estes, vou voltar a usar a palavra impostores, que querem ter controle das pessoas, e aí põem certas coisas que acabam ferindo e as pessoas ficam se sentindo culpadas. É aqui que normalmente a religião nada de braçada, afogando suas pobres vítimas com os pecados, entre aspas, esculpidos pelos usos e costumes de uma tradição hipócrita. Você cria dentro de uma cultura, de um sistema religioso, você cria certas questões que não são produzidas pela palavra de Deus, não são ditas dentro de uma lei divina, mas são para controlar pessoas mais fragilizadas, e elas acabam se tornando culpadas de
de um pecado que não cometeu, que não é propriamente pecado. É muito comum asfixiar as almas num oceano mentiroso de culpas fajutas, de culpas forjadas, que não são de modo nenhum pecados em si. Às vezes a gente vê mulheres sendo vitimizadas com questões de maquiagem e criam-se um bocado de peso sobre esse assunto. Aí é a questão da temperança e de poder ter equilíbrio, não precisa ser uma coisa monstruosa, mas qualquer batonzinho, às vezes em alguns lugares, as pessoas são condenadas por serem Jezabel e coisas assim. Então é muito comum esse tipo de culpa que não é real. Mas nós sabemos pelas Escrituras que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo foi muito claro em dizer isto. Não há mais condenação. Os nossos pecados já foram tratados lá na cruz. Se o pecado foi pago, a culpa foi apagada. Eu não tenho mais que viver como refém do meu pecado, uma vez que eu creio, ou que eu creia na plena justificação que aconteceu por meio de Cristo lá na cruz. Ninguém pode cobrar uma conta que já está liquidada. Mas o problema da religião é que, sem a culpa, ela não pode controlar o rebanho no curral. Então ela cria um sistema que vai gerar muita culpabilidade para poder manter as pessoas no controle. Como a religião pode gerar a obrigatoriedade da vida dos seus participantes, a religião vive de cabresto, vive de exigências impostas e não da obediência livre e voluntária. Não de algo que é prazeroso até, a obediência dos filhos de Deus. Porque ela é movida por amor e não movida por medo, por culpa, por vergonha. É aí que os líderes inescrupulosos, eu chamo de perversos, engendram estes tais pecados vis da aparência e lançam com a Bíblia na mão uma camisa de força para conter os irmãos, para conter as pessoas, para fazê-las obedientes a fórceps, arrancando, mas não algo que seja legítimo. Eu já vi uma pobre senhora de cara lavada, de cabelos embaraçados, chorando lágrimas em cascata, porque dias antes ela fora numa festa familiar com o cabelo cortado e maquiada. E para aquele grupo cortar o cabelo e maquiar-se era um pecado vergonhoso, era um pecado sem tamanho. E aquela alma estava ali sofrendo tremendamente por causa desses costumes, desses que são estabelecidos e controlados. O seu pecado, entre aspas, foi buscar uma melhor aparência na sua imagem, de acordo com a sociedade onde ela vive. Não se tratava de
nenhuma Jezabel devassa, mas foi assim que a trataram. E ela tristemente aceitou a sentença daqueles fariseus de plantão. Ali ela estava aprisionada na sua alma, com uma culpa e chorando e sofrendo. E nós fomos apresentar o Evangelho. Eu não estou defendendo a vaidade. Eu estou aqui, de certo modo, combatendo esta vacuidade, esse vazio, essa coisa sem sentido, com o espírito do Evangelho de Jesus Cristo, com o espírito da aceitação que nós ganhamos em Cristo Jesus. Eu não posso aceitar que um líder obeso e glutão, por exemplo, que era o caso, tripudie sem dó os corações de algumas irmãs só porque elas cortaram seus cabelos. Assim foi o que disse a senhora em soluços. Ela dizia: este meu líder, ele é um obeso, e esse pecado está na Bíblia. A glutonaria, sim. Eu também não, disse eu para ela. Eu também não concordo. Nem o conheço. Mas se é glutão e não tem culpa, como é que pode condenar e culpar quem não é culpado de nenhum pecado de fato? Como é que pode fazer um negócio desse? Então é isso que nós precisamos entender. A gula é pecado. Como pode um glutão se arvorar a condenar alguém por algo que é apenas uma questão de usos e costumes? Essa é a questão que a gente precisa verificar. Muitos constroem os seus sistemas em cima de doutrinas falsas para produzir a falsa culpa e assim controlar as almas inseguras pelos caminhos da vergonha, do medo, da obrigação. Mas não é aí, não é por aí. Quanta gente que vive no seio das igrejas com uma paura mórbida e com desconfiança crônica de que nunca será aceita pelo amor gracioso de Deus. Está aí carregando um peso insuportável. E nós estávamos falando há pouco sobre a igreja, quando ela coloca, ou os sistemas religiosos, quando eles colocam um peso em cima de doutrinas que são engendradas, pecados que são falsificados e que se tornam favoritos com os seus preconceitos e depois geram as culpas com os seus escrúpulos imorais. Aí as pessoas começam a produzir aquele sentimento de desconforto e aquela alma entristecida vai se arrastando com um sentimento de inadequação. Jesus viu essa gente no seu tempo e chamou-os de hipócritas. Em Mateus, no capítulo 23, no verso 4, ele chama os fariseus assim: atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Olha só, esses fardos pesados que são colocados sobre as pessoas para controlá-las. Mas estes líderes hipócritas que Jesus chamou, estes fariseus, eles não querem remover nem com uma ponta do dedo esses fardos.
É horrível ver as pessoas sendo sobrecarregadas com essas cargas difíceis de carregar e sofrendo com uma culpa imposta, sem uma causa real, sem alguma coisa que é de fato, uma coisa concreta. Para a culpa real, do pecado real, há um perdão real. Mas para a culpa imposta de um pecado imposto por um impostor maligno, só há desânimo e tristeza. Porque aquilo vai gerando uma consumição do corpo, da alma, do interior da pessoa. Eu tenho visto muita gente encurvada com o peso de uma culpa sem causa real que foi imposta por alguém que pretende controlar aquela pessoa, e ela vive ali tanto tempo, se martirizando, se consumindo com aquele sentimento que não tem realidade em si. E é esse sentimento de culpa que nos faz ter vergonha de Deus, além de produzir uma autopenitência para tentar ressarcir o preço desse pecado. As pessoas normalmente se martirizam, usam certos flagelos para tentar sentir a dor e depois essa autopenitência vai diminuindo, ressarcindo o preço desse tal pecado que foi inventado, mas aquilo é dia após dia debaixo do mesmo sentimento. Alguém me disse que é um pecado sem perdão quando esses capangas do inferno induzem uma culpa sem culpa para dominar as pobres almas. E eu tenho que concordar. Deve ser um pecado sem perdão mesmo. Porque gerar dor no outro só para poder controlar e poder manter o seu sistema é perverso. Eu preciso saber que a culpa está relacionada ao pecado, assim como a cinza ao fogo. Mas eu também preciso saber que o pecado já foi perdoado em Cristo Jesus. Que eu não preciso viver debaixo desse sistema de acusação permanente. Eu gosto de um cântico que a gente cantava muito na nossa comunidade, que diz: não há pecado ou culpa maior que o seu amor. Não há nada que fizemos que Ele, Cristo, não pôde perdoar. Isto é muito saudável, porque é a obra do Evangelho. O vocábulo culpa é muito comum no Velho Testamento, mas ele não existe esta ênfase no Novo Testamento. Onde não há água, nós ficamos preocupados com a sujeira. Mas onde há água abundante, nós não temos mais essa preocupação, porque a gente pode se limpar sempre. Quando nós encontramos a cruz de Cristo, nós temos ali a certeza de que os nossos pecados já foram tratados. Ninguém precisa viver mais sobre a tirania da culpa depois que Jesus Cristo assumiu o nosso pecado. Não há desculpa para esta cultura da culpa depois do sacrifício de Cristo. Não é possível. Se eu andasse num deserto, eu iria ficar muito preocupado com o meu suor, com
a sujeira do meu corpo, com o mau cheiro. Mas eu andando num lugar com muita água, eu não fico tão preocupado assim, porque eu posso recorrer sempre ao processo da limpeza, da purificação, de poder me manter adequado. Se você vive sob a influência de uma consciência culpada, eu quero provocá-lo para ver isto, que se isto aí provém de um pecado real ou de um pecado imposto pelos sistemas. Se ele veio de um pecado real, você tem solução, certamente. Se for um pecado real, eu quero lhe afiançar que tem remédio, e remédio eficaz. Né? Em 1 João, no capítulo 1, verso 9, a palavra de Deus diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, isto é, Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma vez que eu me dirijo ao Senhor e me apresento diante dEle e confesso, é como se eu tivesse entrado num banheiro com um belo chuveiro e tomasse um banho. Se este pecado for uma forma de controle imposto para lhe dominar, eu quero lhe sugerir que busque à luz da palavra de Deus a revelação da graça, para você não viver controlado por ninguém, porque já existe libertação. O sofrimento causado pelo pecado nunca terá fim, porque a culpa é a razão de ele ser infligido. E uma vez que alguém tem culpa, esta nunca deixa de existir. O pecado produz a culpa e a culpa constitui o inferno na pessoa. Mas Jesus, ao assumir o seu pecado, destronou o império da culpa e ele me deu a condição de viver no reino do seu amor, sem a tristeza da culpa, sem a tristeza da vergonha. A fé é simplesmente um empreendimento da alma. Ela se arrisca para Cristo em oposição a todos os terrores legais. Ela se arrisca em Cristo em oposição à nossa culpa. Ela se arrisca por Cristo em oposição a todas as dificuldades e desânimos. Jesus é o nosso Salvador, Salvador do pecado, o libertador da culpa, seja ela real ou meramente imposta. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo, que assumiu o meu pecado, o seu pecado. Você não precisa viver nesta desdita e nessa desgraça de uma vida sob os efeitos de uma culpa consumindo o seu ser. A minha proposta aqui é que você olhe para Jesus e Ele já consumou na cruz do Calvário um sacrifício capaz de nos libertar totalmente. Isso é dito aqui, olha, de coração para coração, e que a sua vida seja uma vida do Evangelho da suficiente graça de Deus. Até o nosso próximo programa, quando nós estaremos falando assim de coração para coração com você.